terceiros, seus lindos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem e com muitas saudades das aulas de física presencial. A prof tá com bastante saudades de vocês, vocês sabem, né? A gente vai ver hoje campo magnético, que é uma continuação da aula de semana passada. Vocês viram que eu postei um resumo sobre os ímãs e campo magnético. Então, se o resumo de vocês do vídeo ficou meio fraquinho, vocês podem imprimir o que a prof postou ali, que são as 2 primeiras folhas do arquivo. Quem o resumo ficou bem legal, não precisa imprimir as 2 primeiras folhas, daí só o restante, ou imprimir ou copiar, tá bom? Então, no caso, essa daqui já é a terceira folha, né? Bom, a gente tem aqui o campo magnético criado por uma corrente elétrica num fio retilíneo. Então, Ørsted determinou, né, ele conseguiu verificar experimentalmente que quando passa uma corrente elétrica por um fio, essa corrente gera ao redor do fio um campo magnético. Então, ele verificou isso, né, usando uma bússola. E esse campo magnético, ele é circular ao fio. Então, ao redor do fio circulam as linhas de indução do campo magnético. E o campo magnético, por sua vez, ele é tangente a essas linhas, tá? Em qualquer ponto dessas linhas. Existe a regra da mão direita para determinar o sentido do campo magnético, mas a regra, ela não é complicada, mas é difícil de ensinar assim à distância para vocês. Então, essa parte a gente vai pular dessa vez. Se as aulas voltarem presencial, a prof explica para vocês na aula, tá? Bom, como é que a gente calcula esse campo magnético? Aqui. Campo magnético é representado pela letra B. A unidade de campo magnético é Tesla, representado pela letra T maiúscula, tá? Ele é igual ao coeficiente, a constante de permeabilidade. Desculpa, eu tava pensando em coeficiente de atrito, gente. É o mesmo uzinho lá do coeficiente de atrito, né? O μ. Mas é a constante de permeabilidade magnética. No vácuo, ela tem o valor de 4π vezes 10 na menos 7. Então, esse valor é o que vai aparecer em todos os exercícios, tá? Se não aparecer, a gente vai usar ele, porque os exercícios, na sua grande maioria, é no vácuo. Então, a constante vezes a corrente elétrica, dividido por 2π vezes o raio. O que é o raio? O raio é a distância do ponto que a gente está avaliando até o fio. Então, eu tenho o fio aqui que está sendo percorrido por uma corrente elétrica, eu quero analisar o campo magnético nesse ponto. Então, aqui seria o raio, né? Porque o campo magnético é circular, então o raio é a distância do fio até o ponto que a gente está analisando. Pessoal, eu aconselho vocês a fazerem uma listinha só com as fórmulas, né? Então, coloca o nome, campo magnético em fio. Fio retilíneo, essa fórmula, porque tem várias fórmulas, elas são bem parecidas, é fácil de se confundir, tá bom? Vocês vão ver na sequência aqui. Vamos fazer o exemplo, então, de campo no fio. Aqui tá pegando. Um condutor reto extenso é percorrido por uma corrente, então, corrente de 2 A. Determine a intensidade do vetor indução magnética, então, a gente quer saber o campo magnético, em um ponto P localizado a 10 centímetros, então o R, o raio, é 10 centímetros, do condutor. Dados, a constante de permeabilidade, 4π vezes 10 na menos 7, Tesla, vezes metro, vezes ampere, dividido por ampere. Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar isso daqui, né, para metro. Então, divide por 100. Tá escura a imagem, eu vou dar um jeito nisso pro próximo vídeo. Mas esse aqui vai ficar assim. 0,1 metro. Então, vamos lá. Campo constante vezes corrente sobre 2πr. 4π vezes 10 na menos 7, vezes a corrente 2, dividido por 2π, vezes 0,1.
Dá pra gente simplificar os πs. E aqui a gente pode simplificar esse 2 com esse 2. A gente ficou com 4 vezes 10 na menos 7, dividido por 1 vezes 10 na menos 1. Transformei isso daqui em notação científica para ficar mais fácil. A gente nem precisa de calculadora para fazer essa conta. 4 dividido por 1, 4, vezes 10. A gente, na divisão de expoentes, a gente diminui. Então, menos 7 menos menos 1, fica menos 7 mais 1, que é menos 6 Tesla. Não vão se perder na matemática, gente. Vocês lembram como é que se digita isso na calculadora? Vamos lá. Isso também é importante saber, né? Quem tem a calculadora igual a da prof, é mais fácil. Quem não tem vai ter que procurar essa teclinha, o ESP, que às vezes está aqui, tá? Em algumas calculadoras está aqui. Então, vamos lá. A prof vai fazer só essa última conta, tá? 4 no expoente menos 7. A gente não digita o vezes 10. Essa tecla expo substitui o vezes 10. Dividido por 1 expo menos 1. 4 vezes 10 na menos 6. Ou, se quiser fazer toda a conta aqui, né? 4 expo menos 7 vezes 2, dividido por 0,2, né? 4 vezes 10 na menos 6. Tá? Se vocês usarem a calculadora, é fácil também de fazer as continhas. Só lembrem que vocês têm Enem e vestibular e não se usa calculadora, né? Então, é importante vocês tentarem fazer a conta sem usar calculadora. Agora, o campo magnético em espiras. A gente tem, então, um fio circular percorrido por corrente elétrica. Então, um fio circular percorrido por corrente elétrica. Essa circunferência tem um raio. Então, olha como a fórmula é parecida com a de antes. B igual a μ0 vezes corrente dividido por 2 raio. A de antes era 2π raio. Então, cuidado com essas fórmulas, tá bom? Se eu tiver várias espiras grudadinhas, uma junta com a outra, a gente vai fazer o número de espiras, que nem no caso do desenho eu teria 3, né? Vezes o restante da fórmula. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares, estão no mesmo plano, de raio 3π e 5π. Deixa eu ver aqui, ó. A 1 é a de dentro, ó. Então, o raio 1 é o raio menor, né? 3π metros. E o raio 2, 5π metros. São percorridas por corrente 1, 3 ampere, corrente 2, 4 ampere. Como mostra a figura, determine a intensidade do vetor indução magnética de cada espira no centro. Então, a gente vai fazer duas continhas. B igual μ0 vezes I sobre 2R. Para 1 e para 2. Vamos começar com a 1, então. B1. 4π vezes 10 na menos 7, vezes 3, dividido por 2 vezes o raio 3π. Então, a gente vai cortar os π's e vai cortar os 3. Bah, essa conta ficou bem fácil de fazer, né? E vai simplificar aqui. Então, o B1 vai ficar 2 vezes 10 na menos 7 Tesla. Barbadinha. E o B2, então, 4π vezes 10 na menos 7, vezes a corrente 2, 4, dividido por 2 vezes 5π.
Esse aqui vamos cortar só os pis. A gente vai ficar com 4 vezes 4, 16 vezes 10 na menos 7, dividido por 10. O B2 vai ficar 1,6 vezes 10 na menos 7 Tesla. Bem tranquilo, né? Só aplicar a fórmula. Vocês só vão ter que cuidar com qual fórmula vocês vão usar. E tem mais uma fórmula, que é o para solenoide. Solenoide é quando eu tenho um fio enrolado de forma espiral. Neste caso, a fórmula é parecida com a outra também, com essa daqui, né? N vezes o coeficiente, vezes a corrente, dividido por a constante, eu tô ainda com o coeficiente de atrito na cabeça. A constante de permeabilidade, dividido pelo comprimento do fio. O L é o comprimento do fio. E o N é o número de voltinhas que eu tenho, né? Então, vamos lá. Para o último exemplo. Um solenoide compreende 10.000 espiras. Então, N, já vou escrever em notação científica. 10 na 4 espiras, né? 1 vezes 10 na 4. 1 vezes 10 na 4 espiras. Por metro. Então, o comprimento é de 1 metro. Sendo a constante, nananã, calcule a intensidade do vetor indução magnética originado na região central pela passagem de corrente elétrica 0,4 ampere. Então, B igual. A fórmula tá aqui, a prof nem vai escrever de novo, né? O N, 1 vezes 10 na 4, vezes o coeficiente, 4 vezes 10 na menos 7, vezes a corrente, 0,4, dividido pelo comprimento, 1. Então, vai ficar 1 vezes 4, 4. 4 vezes 0,4, 1,6. Vou confirmar, né? É. 1,6 dividido por 1,6 vezes 10. Agora, a gente soma os expoentes. 4 mais menos 7, menos 3 Tesla. Se a gente quiser confirmar na calculadora, deixa eu tirar aqui da lanterna para vocês verem melhor. Então, 1 no expoente 4, vezes 4 no expoente menos 7, vezes 0,4. 1,6 vezes 10 na menos 3. Pessoal, façam os exercícios, me mandem foto dos exercícios no caderno e respondam o formulário também, tá? Um beijo para todo mundo, tô com saudades.